Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Que bom estarmos juntos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo de número 8. Eu quero terminar essa série que nós iniciamos do livro de Hebreus, para depois nós termos novos propósitos aí de estudo. E hoje a leitura é um pouco extensa, nós vamos nos deter no capítulo todo, capítulo 8 do livro de Hebreus, porque ele está dentro do mesmo contexto de assunto. E o tema de hoje é a superioridade da nova aliança. A superioridade da nova aliança que nós temos hoje em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão NVI: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão, tirando-os do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Quando nova esta aliança, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Até aqui, palavra do Senhor. Curva a vossa cabeça. Pai Santo, mais uma vez, nós te exaltamos pela grande oportunidade que temos hoje de sermos alimentados com alimento espiritual, com alimento do alto, para fortalecimento das nossas vidas e acréscimo da nossa fé e confiança no Deus da nova aliança. Amém. Graças a Deus. Preciso relembrar que o escritor de Hebreus é desconhecido, não sabemos quem escreveu o livro. Há algumas hipóteses que seja talvez Apolo, que era também um teólogo e que não deixou nenhum escrito. E alguns acreditam que é o próprio apóstolo Paulo. Mas, indiferente de quem o escreveu, esse livro é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, porque ele faz essa conexão do velho com o novo, trazendo luz para essa nova aliança, e é, sem dúvida alguma, um livro inspirado por Deus. A proposta do escritor de Hebreus era de trazer luz ao povo judeu convertido, à igreja do povo hebreu. Por quê? Porque eles estavam passando por muitas lutas e perseguições. Em um tempo em que muitos eram lançados na prisão,
outros eram tirados do convívio social, eram afastados dos convívios sociais por causa da fé em Jesus Cristo. Perseguição essa que nós brasileiros ainda nem sabemos o que é, não é? Quando temos qualquer rumor de alguma coisa, o povo já estremece. Mas no passado eles passaram por muitas provas. E como as provas, elas muitas vezes afetam e destemperam a fé das pessoas, no caso dos hebreus estava acontecendo isso. Muitos deles estavam retrocedendo na sua fé e voltando às práticas do judaísmo, dos cultos que eles praticavam, dos sacrifícios de animais, de todo o contexto que envolvia o Antigo Testamento. Então o escritor de Hebreus, preocupado com essa situação, ele usa nessa carta, quase que de forma plena, uma proposta de ensino onde ele faz um contraste. Então ele mostra o sacerdote da velha aliança e compara com o sacerdócio de Cristo. Ele mostra os personagens do Antigo Testamento, como Moisés e etc., e os compara com a pessoa de Jesus, mostrando que em tudo Jesus é superior. Em tudo Jesus é superior. E neste capítulo em particular, que nós vamos estudar hoje, ele vai falar um pouco ainda mais dessa diferença do sacerdócio de Jesus, e depois ele vai entrar na parte da nova aliança, a diferença da antiga aliança para a nova aliança que nós estamos hoje em Cristo Jesus. Então nós vamos passar por esse texto e depois nós vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas diárias. Amém? Então o escritor começa, em primeiro lugar, fazendo ali um contraponto, uma comparação do sacerdócio novamente, e ele diz, olha, o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, ele está falando de Jesus, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Que sacerdócio é esse? Que posição é essa em que o escritor de Hebreus destaca acerca de Jesus Cristo? O sacerdócio do Antigo Testamento não poderia exercer duas funções. Um sacerdote não poderia ser rei, e o rei não poderia ser rei e sacerdote. Eram funções diferentes. Toda vez que um rei tentou usurpar essa condição, tentando se fazer, ou fazer obras que só o sacerdote podia fazer, teve sérias consequências. Como, por exemplo, de Saul, que perdeu o seu reino, que fez uma oferta, não esperou o sacerdote, se antecipou, fazendo o papel de um sacerdote, e Deus, assim, o destituiu do seu trono, preparando, então, o grande Davi, que se tornou rei de Israel. Mas, a respeito de Jesus, o escritor diz que ele é rei e sacerdote. E essa posição, sentado à direita, à destra das alturas, está falando de uma posição de autoridade. À direita de um rei, quem sentava geralmente era o príncipe, era alguém que tinha autoridade também sobre o povo. Então Jesus está ocupando hoje, não só um sacerdócio, que já seria por si só maravilhoso para as nossas vidas, porque o sacerdote é aquele que intercede por nós, é aquele que faz a ponte entre o homem e Deus, mas além disso, ele ocupa a posição de rei. Ele é Senhor, está sentado à destra de Deus, com todo o poder nos céus e na terra. Essa é uma diferença maravilhosa entre um sacerdote natural do sacerdócio de Jesus Cristo. Depois, em segundo, ele nos mostra aí no versículo 2, acerca da questão do santuário. E serve num santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o dos homens. De que ele está falando aqui? Isso é até interessante da gente pensar. Quando Moisés subiu ao monte e recebeu a lei do Senhor, ele também recebeu as instruções de como deveria ser construído o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel. O tabernáculo era um templo, na época de Moisés, que era montado e desmontado e levado para onde eles andavam. Depois o tabernáculo se torna fixo na época do templo. Mas o tabernáculo era o lugar sagrado, onde se oferecia o culto a Deus,
onde se ofereciam os sacrifícios a Deus de animais para a remissão dos pecados. Então, este tabernáculo que Moisés construiu, e quando você vai lá para o texto do Antigo Testamento, você vê os detalhes, ele tinha todos os detalhes de como deveria ser construído. As metragens, o material que deveria ser usado, como deveria ser feito. E aí então nós descobrimos, através desse texto e de outros, que isso foi um protótipo de um tabernáculo, de um santuário que já existe no céu. Então aqui o escritor está dizendo, olha, e esse sacerdote que é Jesus Cristo, nosso Senhor, ele ministra num santuário, num tabernáculo espiritual, num tabernáculo celestial. Olha que coisa interessante, quando nós adentrarmos os céus, será que nós veremos também a semelhança do tabernáculo terreno? Não é? Acho que quase todos aqui já devem ter visto uma foto de como era o tabernáculo, não é? Que tinha a arca da aliança, que tinha os querubins que cobriam o propiciatório, que era a tampa da arca, e todas aquelas figuras que apontavam para algo maior. Portanto, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio ainda maior, porque ele atua num verdadeiro santuário de Deus. Num verdadeiro santuário de Deus. E isso é interessante, ele vai citar agora a questão de sombras e de cópias, que é o que ele chega agora na parte 3, onde ele diz o seguinte: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Jesus Cristo também tinha que oferecer algo, e ele se ofereceu a si mesmo, conforme fala ali no 7, no versículo 27, do mesmo livro de Hebreus, ele já fala sobre isso, que Jesus se ofereceu uma vez por todas. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote. Por quê? Porque ele não era da linhagem levítica. O sumo sacerdócio exercido por Jesus Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior. Portanto, ele continua dizendo, visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Esse serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então vamos entender o que o escritor qual é a proposta do escritor. Ele diz assim então para aquele povo que estava dividido entre voltar para o judaísmo e permanecer firmes no cristianismo. Ele está mostrando para eles o seguinte: olha, todo aquele ritual de culto que vocês estão pensando em voltar, nada mais era do que uma sombra, nada mais era do que uma cópia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é realmente digno de confiança. O que é uma sombra? Uma sombra é uma projeção de alguma coisa que a luz lança sobre a pessoa, o objeto, então é produzida uma sombra. A sombra, ela não é a expressão exata daquele objeto ou daquela pessoa, não é? A sombra, ela te dá uma ideia do que está vindo, ou de quem está se aproximando, ou de que está sendo projetado, mas a sombra não te dá a imagem perfeita. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, você tem uma sombra, mas aquele que projetou essa sombra agora está conosco. Por que você ainda continuaria agarrado na sombra se você tem a Jesus, que é a expressão dessa sombra? Por que você voltaria a um culto do Antigo Testamento, que era apenas uma cópia daquilo que é perfeito, se hoje você tem o perfeito? Se você tem aquele que é. E essa questão de sombras e de cópias, depois eu vou, na conclusão, falar sobre isso um pouco mais, é muito importante, porque hoje, em nossos dias, continuam tendo sombras e cópias. Elas estão presentes na sociedade, elas estão presentes nas igrejas. E nós precisamos entender o que é sombra e o que é o real. O que é o real? Portanto, ele fala: para que se agarrar a uma sombra,
se o próprio Senhor que projeta ela está agora conosco? Ele está conosco, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele já completou o propósito dessa sombra. Porque a sombra e as cópias tinham um propósito intermediário. Era até chegar o verdadeiro. Era uma projeção daquilo que viria. Portanto, nessa explanação, o escritor de Hebreus está alertando o povo: nós temos o verdadeiro. Nós temos aquele que é. Não volte de novo para a sombra. Um bom exemplo disso são aqueles, como chama, não é protótipo, eu até escrevi aqui, quando você vai comprar uma maquete. Quando você vai comprar um apartamento ou alguma coisa assim, geralmente é ainda na terra, né? Então eles te apresentam uma maquete de como vai ser o seu apartamento. Antigamente, eu transportei várias vezes, eles faziam um desenho mesmo, uma maquete grande assim, dos prédios e de como é o apartamento. O quarto fica aqui, o quarto fica ali. Hoje eles já estão mais avançados, eles já constroem, mesmo ali de gesso, já o verdadeiro apartamento como ele vai ser. Mobília ele, então quando você visita para conhecer o prédio que ainda vai construir, você já consegue ver como será o apartamento. Quem já foi nesses lugares? Ninguém nunca comprou um prédio na planta? Aquilo é uma maquete de como vai ser o seu apartamento. Aí não faria nenhum sentido, depois que ficar pronto o prédio, eles te entregam o apartamento e falam: não, eu quero a maquete. Eu quero continuar com este brinquedo, eu quero continuar com essa representação. Eu não quero aquilo que é de fato o meu apartamento. E era exatamente essa visão que o escritor de Hebreus estava querendo introduzir na mente da igreja dos hebreus. Eles estavam agarrados em algo que era apenas uma maquete. E então, na segunda parte desse texto, ele entra ainda numa questão mais primordial, que agora ele vai falar sobre a velha aliança e a nova aliança. Então ele fala a partir do versículo de número 6, acompanha comigo, ele diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas também superiores. Agora então ele vai falar de uma aliança. Vamos definir o que é uma aliança, principalmente dentro do contexto do Antigo Testamento. Aliança era um acordo entre duas partes, correto? Onde ambas as partes têm benefícios e obrigações. Isso é uma aliança. Toda aliança tem benefícios, obrigações, compromissos a serem feitos de ambas as partes. Isso é uma aliança. As alianças do Antigo Testamento não são como as nossas alianças hoje. As nossas alianças hoje tomaram um formato de contrato. Contrato. Você vai então alugar uma casa, você vai ter que fazer um contrato. Contrato de locação. Contrato de venda. Por que os contratos hoje tomaram lugar, entre aspas, das alianças do modo antigo? Porque os contratos legalizam o acordo feito entre as pessoas. Não é assim? No Antigo Testamento não tinha contratos e não tinha cartório. O que era usado muitas vezes? Apenas testemunhas. Então duas pessoas tinham um acordo comercial, matrimonial, e daí por diante. O máximo que se exigia é que tivesse testemunhas, e essas testemunhas depois iam dar o veredito acerca deste acordo. E assim era travada uma aliança. Uma aliança. Hoje, devido às falhas humanas, e naquela época também já havia, fez-se necessários contratos. Por quê? Porque as pessoas não honram as suas alianças. Porque se todos honrassem as alianças, não precisaria de contrato. Não precisaria de cartório, de reconhecimento de firma e etc e tal. Era só cada um cumprir a sua palavra. A sua palavra. Portanto, a aliança que Deus fez com Israel é:
Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Uau! Que benefício é esse? Deus está dizendo: eu vou proteger vocês, eu vou sustentar vocês, eu serei o Deus de vocês. Essa é a aliança que ele propôs com o povo de Israel. E também Israel tinha um pacto também de compromisso. E qual era? Eles tinham que obedecer a lei do Senhor. Obedecer a lei. E você vai encontrar inúmeros textos no Antigo Testamento onde Deus diz: se vocês obedecerem, então eu estarei com vocês. Se vocês obedecerem, eu vou guiar vocês. Mas o que nós sabemos e conhecemos é que o povo não conseguiu cumprir a parte deles. Não conseguiu cumprir. Então Deus teve que providenciar uma nova aliança. Como o próprio texto diz, se houve necessidade de uma nova aliança, é porque a antiga já não tinha mais o efeito que deveria ter. E então ele vai fazer também esse paralelo entre a velha aliança e a nova aliança. Vamos ver o que mudou para a gente hoje? Quem está na nova aliança aí, em nome de Jesus? Oh, meu amado, tomara que você esteja mesmo, porque na velha você não vai dar conta. No popular mineiro, você não vai dar conta na velha, porque a velha tinha lei, assim como a nova também tem os mandamentos do Senhor. A diferença, talvez primordial, é que na lei do Antigo Testamento, eles tinham a lei, mas não tinham o poder que ajudava eles a cumprir a lei. Hoje nós temos a lei do Senhor, mas nós temos o Espírito Santo que nos leva a obedecer a sua lei. Hoje é possível vivermos a aliança com Deus. Portanto, ele vai fazer um paralelo aqui, trazendo à tona uma profecia que Jeremias entregou. Então ele faz as comparações. Vamos lá. Primeiro contraste entre a lei do Antigo Testamento com a nova lei da nova aliança. Ele diz: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Uau! Como foi na velha aliança? Moisés sobe ao monte, permanece 40 dias na presença de Deus, e ele desce do monte com o quê? Com as tábuas da lei. As tábuas da lei. A lei do Senhor, então, foi impressa em pedras. E essa lei era a lei que deveria reger a nação, e a nação deveria obedecê-la para conduzir a sua vida. Visto que o povo não conseguiu viver essa aliança, porque não conseguia obedecer essa lei impressa, então Deus na nova aliança fala assim: eu vou fazer diferente, para que você não esqueça mais a minha lei. Eu não vou mais escrever ela numa pedra, eu vou escrever no vosso coração. A lei de Deus vai ser imprimida dentro daquele que crê. Amados, é uma diferença enorme. Mas, bispo, eu nunca percebi essa lei dentro de mim. Se você é nascido de novo, se você já recebeu o Espírito Santo, você tem a lei impressa no seu coração. Você não precisa de forma assim, a ser ensinado que adultério é pecado, porque quando vem uma tentação, essa lei está no seu coração e você fala: eu não posso ir nessa direção. Eu não devo me inclinar para essa direção. É a lei de Deus que está operando dentro do seu coração. Dentro do nosso coração. Eu vou colocar a minha lei. Agora vai estar dentro de você. Você não precisa mais carregá-la. Não precisa do peso dela escrita numa pedra. Ela vai ser uma voz interna dentro do meu povo. Ela vai falar através dos seus corações. Segunda coisa, e isso é interessante. Quando ele diz, e até eu tinha dificuldade de entender isso, versículo de número 11, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O que é isso? O que mudou na nova aliança? Pensem comigo. A velha aliança, ela não era uma aliança individual. Ela era uma aliança coletiva.
todo Israel tinha uma aliança com Deus. Amém? Vocês estão comigo? A aliança era com uma nação. Logo, as gerações que viriam futuramente, nem todo mundo conhecia Deus. Nem todo mundo conhecia o Senhor. E precisava ser ensinado. Nós temos uma aliança com Deus. E por isso que eles passavam de geração em geração, contando tudo que o Senhor havia feito. O Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos dirigiu com mão forte. Por quê? Porque as novas gerações não conheciam o Senhor, não conhecia Deus. E talvez esse tenha sido um dos maiores problemas da antiga aliança. Porque você vê muitas vezes uma geração que servia com muita graça, com muito empenho, e as próximas gerações já não correspondiam como as antigas. E o que muda na nova aliança? Ele diz, olha, na nova aliança ninguém vai precisar mais dizer, olha, conheça o Senhor. Por quê? Porque agora a nossa aliança, ela é individual. Individual, ela não é coletiva. Deus não fez uma aliança com o Ribeirão Preto, Deus fez uma aliança com você. E quando você fez aliança com o Senhor, você o conheceu. Você conheceu a intimidade de Deus, você teve um encontro com o seu Espírito, você teve um encontro com a sua palavra, e você não precisa mais que alguém venha te dizer, olha, conheça o Senhor. Você vai dizer, eu o conheço, eu tive um encontro com Ele. Olha que coisa maravilhosa, agora não é mais coletivo. Você não é salvo porque o seu pai é salvo. Você não é salvo porque você pertence à Igreja Metodista Renovada. Você terá o seu encontro e você deve conhecer o Senhor. Nós devemos conhecer o Senhor. E a terceira diferença que ele fala dessa nova aliança tem a ver com os pecados, porque ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual a diferença da antiga aliança? A antiga aliança tinha um sistema de sacrifício de animais que era uma forma de encobrir o pecado. Não resolvia o pecado, mas apaziguava a ira, encobria o pecado. Só que era temporário. Todos os anos, o sumo sacerdote tinha que pegar um cordeiro e novamente fazer expiação pelo povo, apresentar o sacrifício pelo povo e por si mesmo. Mas na nova aliança o Senhor diz, não, uma vez por todas, Jesus Cristo se fez o sacrifício. Uma vez por toda, Ele se ofereceu para que eu e você tenhamos perdão perpétuo. Perdão pleno, perdão incondicional, não depende mais do que eu faço, mas depende da graça do Senhor que veio sobre nós. E ele acrescenta, eu não mais me lembrarei deles, aleluia. Amados, como isso é importante, eu falei isso na ministração daquele culto da virada, como isso é importante, por que nós vivemos escravizados por erros do passado? Por que carregamos muitas vezes as faltas do passado, que atrofiam o nosso presente? Porque nós muitas vezes não nos perdoamos. Nós mesmos temos dificuldade de perdoar as nossas falhas. Quando você lembra do seu pecado do passado, você lembra e isso ainda te dói, isso ainda te mastiga. Você precisa entender que Deus já não se lembra mais dele. Aleluia! O sacrifício de Jesus é perfeito. Eu não vou e não devo mais viver escravo do passado, porque eu tenho uma nova vida em Cristo. Ele já não se lembra mais dos meus pecados. Aleluia, perdão completo, obra terminada, obra perfeita. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Aleluia. E os sinais também, né? A simbologia também mudou. Na velha aliança, eles tinham a circuncisão. O que era a circuncisão? Aqueles homens, todos os homens que tinham aliança com Deus, que era toda a nação, tinham que fazer tipo uma operação de fimose, né, do Antigo Testamento. Tirar a pele do prepúcio. E era feito de forma bem rústica, né, com pedra muitas vezes, tal. Isso era um sinal da aliança que eles tinham com Deus.
Até nisso Deus foi bom para conosco. Hoje não precisamos mais fazer nada disso. Qual é a substituição acerca da circuncisão? Nós temos o batismo. O que é o batismo? É a simbologia da morte do velho homem, que era a simbologia da circuncisão, que era tirar a carne. Hoje, através do batismo, nós confirmamos a nossa aliança com Deus. Por isso que é muito importante quem crer ser batizado, não é? Tem pessoas que ficam adiando o batismo, não é? Tá certo que eu acho que não pode ser assim, pegou e já joga na água, né? Como algumas igrejas têm feito aí, né? Quase que assim, ó, batiza. Mas depois que você entende o que significa, é a maneira de você simbolizar que você tem uma aliança com Jesus Cristo. Uma aliança com o Cordeiro de Deus. A segunda simbologia que mudou é a questão da Páscoa. O povo judeu tinha como obrigação, era a celebração espiritual, a Páscoa. Uma vez por ano eles celebravam a Páscoa. E o que simboliza a Páscoa? Exatamente aquela noite em que o sangue foi passado nos umbrais das portas e que o anjo da morte passou e não tocou em nenhum filho dos judeus. E a partir daí então o povo foi liberto da escravidão do Egito. Isso é a Páscoa judaica. Nós hoje temos a Páscoa. Em abril tem feriado de Páscoa, não é? Aliás, vão se preparando aí, abriu o feriado de Páscoa, retiro da nossa igreja, de toda a primeira região, e será maravilhoso. A Michele já tocou aqui, que vai estar conosco a Silvia Silento, uma conhecida nossa, uma pessoa ungida por Deus, Ministério de Cura Interior, vai estar ministrando ali neste congresso nosso. Amém? Mas nós temos o feriado, porque é um feriado mesmo, nacional, mas nós não temos mais o ritual da Páscoa. E o que nós temos hoje? A Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque assim como a Páscoa lembrava do Cordeiro que foi morto para livrar o Israel da morte, na ceia nós lembramos do nosso Cordeiro que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E assim nós participamos da ceia todos os meses, fazendo memória da aliança que temos com Jesus Cristo. Aleluia! E quem sabe também podemos dizer que na velha aliança guardava-se o sábado, não é? O sábado era sagrado, o sábado era o dia do Senhor, e hoje os cristãos quase que do mundo todo celebram o domingo. E por que celebramos no domingo? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou dos mortos. Não estamos mais presos ao sábado e nem tampouco ao domingo, mas celebramos essa nossa redenção no domingo. Olha que coisa maravilhosa, que diferenças maravilhosas da velha e da nova aliança que temos hoje em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de agora fazer algumas aplicações para o nosso dia hoje, para a nossa vida cotidiana. Bispo, o que essa história toda tem a ver comigo? Não é? Às vezes nós perguntamos isso. O que esse santuário tem a ver comigo? Com as minhas contas que eu tenho que pagar? Com as minhas dificuldades familiares? Eu quero tirar, sim, algumas lições que o texto nos dá para aplicação prática. E a primeira delas, meu querido, nós temos que pedir sabedoria a Deus para perceber o que é sombra e o que é cópia. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para nós percebermos no nosso dia a dia o que é sombra e o que é cópia, porque as sombras continuam em pleno século que nós vivemos, não é coisa só do Antigo Testamento. O que são sombras? Sombras são teologias, entre aspas, que se apegam em coisas que já não são mais a realidade para hoje. São sombras. Se você conhece uma igreja, ou já participou de uma igreja, onde todo culto é constituído no Antigo Testamento, explorando a maneira de ofertar do Antigo Testamento, explorando a maneira do sacrifício do Antigo Testamento, se isso não é trazido para o real, para a pessoa de Jesus, isso é uma sombra perigosa. Isso é uma sombra perigosa.
Eu posso fazer uso do Antigo Testamento e induzir você que você tem que dar tudo o que você tem. Porque em determinados momentos lá, eles davam tudo que tinham. Por quê? Porque era uma sombra daquilo que viria e que está distante da realidade que Jesus apresenta para a gente como igreja hoje. Algumas igrejas exploram o sacrifício com outra visão, pegando o sacrifício de animais e trazendo eles como um sacrifício de vida que envolve somente dinheiro, que envolve somente finança. E essa aplicação errônea são sombras que podem desviar você do propósito verdadeiro. Do propósito verdadeiro. E na nossa vida também existem sombras. Nós temos que ter sabedoria de Deus e buscar essa sabedoria para detectar o que é sombra e o que é verdadeiro. Nos relacionamentos, você pode estar se relacionando com pessoas que manifestam apenas sombras. Ela não é aquilo, ela está manifestando sombra. O que ela é, você tem que buscar a graça de Deus para conhecer, porque o que ela é o que vai fazer a diferença, porque a sombra é uma projeção que não é íntegra. Que não é íntegra. A sombra pode ser uma maquiagem, a sombra pode ser uma máscara de uma personalidade que você ainda não viu e não percebeu. Cuidado com sombras, busque a autenticidade, busca conhecer a pessoa na sua totalidade. Não é perfeita. Uma pessoa que é perfeita demais, alguma coisa está errada. Uma pessoa que se preocupa em apresentar uma espiritualidade para que os outros vejam, alguma coisa pode estar errada. Alguma coisa pode estar errada. Porque a verdadeira espiritualidade não precisa ser demonstrada. Ela é vivida. Você conhece uma pessoa quando é espiritual porque você fala com ela e ela exala o bom perfume de Cristo. É nítido isso. Você percebe que ela não está num teatro, que ela não está dublando, mas ela está sendo o que ela é. E você pode perceber também imperfeições nessas pessoas. É natural ver imperfeições, ver falas erradas, ver atitudes às vezes erradas. Mas é melhor conhecê-las do que viver de sombra. Porque a sombra uma hora vai passar, e o que vai sobrar é a realidade que você não quis ver. Que você não quis ver. Peça sabedoria a Deus. Deus, mostra-me quem são. Mostra-me qual é essa instituição. O que ela traz. É sombra ou é o verdadeiro, que é a direção de Deus e do Espírito Santo? Isso é importante para as nossas vidas. Segunda aplicação que eu faço dessa leitura de hoje é que na nova aliança o mérito é totalmente de Jesus. Na nova aliança o mérito é totalmente de Jesus. Na velha aliança havia uma lei para se cumprir. Na velha aliança os fariseus batiam no peito: ó Jesus, nós jejuamos 2 vezes por semana, mas os seus discípulos não vejo jejuar. Ó Jesus, a gente ora de forma eloquente nas praças. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. E eu não estou isentando a nossa parte de fazer, de obedecer. Mas ainda que façamos e obedeçamos, o mérito é do nosso Senhor Jesus, porque tudo é por Ele. Tudo é por Ele, meu querido. Imagine se um dia você chegasse no céu, e na porta tivesse lá um querubim, né, que é o porteiro do céu. Imaginação. Então você chega, ele fala assim para você: por que você acha que você deve entrar aqui? Por que você acha que você deve entrar no céu? Qual seria a nossa resposta? Porque eu sou da Igreja Metodista Renovada? O anjo ia falar: ih, deu ruim. Já pensou um anjo falando gíria? Deu ruim. A única condição de adentrarmos lá é por causa dele.
É por causa dele. Anjo, eu vou entrar por causa dele. Porque ele me comprou, porque ele me salvou, porque ele escreveu o meu nome no livro da vida. O mérito da nova aliança é do Senhor Jesus. Ainda que façamos alguma coisa, é pela sua graça e misericórdia. Mudou completamente. Eu não sou nada, ele é tudo. A ele seja a honra, a glória, hoje e para sempre. Aleluia. Terceira aplicação que você tem que fazer desse texto, meu irmão, é acerca da aliança. Confie, você tem uma aliança com alguém que não pode mentir e que não pode falhar. A aliança que nós temos com Jesus Cristo é uma aliança firmada em superiores promessas. Mas o grande segredo de uma aliança, principalmente a do Antigo Testamento, que não tinha contrato e nem assinatura em cartório, sabe qual que era o grande trunfo de uma aliança do Antigo Testamento? Era a confiança. Você fazia uma aliança com alguém, você tinha que confiar naquela pessoa. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Confie no seu Senhor. Confie que Ele não mente, Ele não pode falhar. Aquilo que está prometido em Sua palavra vai se cumprir na sua vida. Mas nós temos que desenvolver confiança. Em toda a Bíblia você encontra textos que falam sobre confiança. Provérbios capítulo 3, coloca aí para mim. É um dos meus versículos favoritos, Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o vosso coração. Não se apoie, não se estribe no seu próprio conhecimento. Não confie nisso, meu irmão. Não confie na força do seu braço. Você sim tem que fazer, tem parte que é você que tem que fazer, e Deus não fará por nós. Mas a minha confiança está no Senhor, nosso Deus. É nele que eu confio, é nele que eu confio. Quando nós conseguirmos entrar neste lugar de confiança em Deus, amados, as nossas lutas vão ser muito pequenas. A nossa maneira de lidar com a vida vai ser completamente diferente. Nós sofremos demais porque confiamos de menos. Essa é a realidade. Nós sofremos demais porque confiamos de menos. Jeremias, capítulo de número 17. Existem inúmeros textos, separei só esses dois. Jeremias 17, versículo de número 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Bendito, bem-aventurado, feliz são as pessoas que aprenderam a confiar em Deus. Nós temos uma aliança com Jesus, amados, aliança firmada no seu sangue. Você e eu fomos comprados por alto preço. Não é uma brincadeira de criança, são fatos espirituais que são verdadeiros, eternos, constituídos sobre a mão poderosa de Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor, não me importa o tamanho da sua luta, confie no Senhor. Aleluia. E a última aplicação que eu faço para vocês nessa oportunidade, para aqueles que vão nos ver, é que você também pode participar da nova aliança do Senhor. Todos nós somos chamados a participar
dessa nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Não importa se você teve uma vida assim ou assada. Não importa se você foi o pior pecador, ou se você até se considera que não tem pecado nenhum e que você é tão bonzinho que nem precisaria dessa aliança. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade que a aliança que o Senhor tem para mim e para você, ela ainda está aberta para nós. Ainda é tempo de graça, ainda é tempo de socorro, ainda é tempo de uma aliança com Deus. Abra o seu coração, se entregue de forma completa. O Senhor perdoará todos os vossos pecados. Essa é a promessa. Vai te dar uma nova vida, vai te colocar em patamares maiores. Você vai experimentar verdadeiramente o que é viver nessa terra. O que é viver nessa terra? Você pode achar que o dinheiro tinha todos os benefícios e faria com que você chegasse à sua tão sonhada felicidade e realização. Deixa eu te dizer, só Jesus Cristo pode te levar neste lugar. Só Jesus Cristo pode te conduzir à verdadeira alegria e felicidade, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Todas as coisas foram feitas para Ele, e todas as coisas existem por Ele, e todas as coisas são mantidas por causa da palavra dEle. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, o louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você, meu querido. De repente você está passando por uma luta grande e você quer receber oração, quer vir à frente. Eu estou aqui para interceder juntamente com você, para orar com você. Mas talvez você, daí do seu lugar mesmo, queira receber essa oração. Olha, meu querido, muitas vezes nós ministramos inúmeras palavras que falam de conforto em meio às lutas. Conforto e graça de Deus quando passamos pelo deserto. E essas palavras são necessárias porque nós temos no nosso meio gente que já está mais madura na fé, outros que estão iniciando na fé. Cada um está num nível e por isso a palavra de Deus alcança a todos. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade, se nós entendermos essa aliança de forma profunda e realmente confiarmos em quem fez essa aliança conosco, você vai chorar muito menos nas suas tribulações. Você vai sangrar muito menos nas suas batalhas, porque essa confiança vai te colocar num patamar extraordinário de vitória. O mundo pode estar desabando, é como diz o Salmo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, não sei quanto às suas esquerdas. Isso não é literal, isso é espiritual, porque seria terrível você estar num lugar que todo mundo está morrendo, só você vai se salvar. Mas isso é espiritual. Enquanto uns estão caindo, uns estão sendo atingidos, você permanece firme, porque você confia na aliança que você tem com o Senhor, aliança com Jesus Cristo. Oh, ela te sustenta, meu querido. Se você quer receber oração, quer que eu te ajude em oração, vem à frente, enquanto nós adoramos o Senhor. Mas se você não estiver precisando, também não tem problema nenhum, nós vamos orar da mesma forma, em nome de Jesus. Oh, Senhor da glória, obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor tem conosco. Nós não merecemos nada, o Senhor nos buscou, Senhor, do pó, do lamaçal do pecado. O Senhor nos resgatou do lixo e nos colocou de pé na Tua presença. O Senhor nos lavou pelo Teu sangue, Senhor. Fomos comprados, ó Deus, somos Seus. Nós Te agradecemos pelo poder da nova aliança, pelo poder que há no nome de Jesus, pela nova vida em Cristo, pelos desafios, pelos desertos, pelas lutas, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor.
Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja contigo, esteja com a tua casa, esteja com todos aqueles que crê e estão no Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço no seu irmão.